Olá, eu sou a Gabi e esta semana estamos respondendo a questões básicas da nossa fé. Nossa passagem de hoje é Lucas 16, versículos 19 a 31. O que há depois da morte? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos os levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos nos aprofundar na palavra? Jesus, em certo momento de seu ministério, contou a história de Lázaro e um homem rico. Alguns interpretam esse trecho dos evangelhos como sendo uma parábola, mas um estudo mais profundo revela que esse provavelmente não é o caso, pois todas as parábolas começam com a seguinte expressão: Disse-lhes Jesus uma parábola a respeito de... E aqui não vemos essa introdução. Podemos concluir que este relato é um fato verídico. Algumas Bíblias colocam um título antes deste texto dizendo A Parábola do Rico e do Lázaro, mas esses títulos que encontramos ali são inseridos pelos tradutores e não pertencem ao texto original inspirado. Outro ponto importante que caracteriza essa passagem como uma história verdadeira é que temos o nome próprio Lázaro sendo citado, enquanto as parábolas nunca usam nomes próprios, mas sempre citam personagens fictícios. Eis que o semeador saiu a semear. Certo homem tinha 2 filhos. O reino dos céus é como um negociante, etc. Tudo indica, então, que quando Jesus cita o nome Lázaro, estava se referindo a uma pessoa real. E talvez o Salmo 9 possa nos esclarecer por que o nome do rico não é citado, quando diz no verso 5 que o nome do ímpio não é lembrado na presença de Deus e é apagado para sempre. Então, voltando para o conteúdo da passagem de hoje, Jesus está revelando o que acontece depois da morte. Temos Lázaro, uma pessoa que foi salva e que foi para o paraíso, e o rico que não foi salvo e foi para o inferno. Ou seja, na vida após a morte existem esses 2 lugares, o céu, o paraíso, chamado aqui de seio de Abraão, e o inferno, ou Hades.
Examinando esse relato, também podemos afirmar que existe vida consciente depois da morte, pois tanto Lázaro quanto o rico sentem dor ou descanso, veem, ouvem, conversam e até se lembram de parentes vivos na terra. Então, a Escritura nos revela que o destino daqueles que rejeitam o amor de Deus e não creem em Jesus como Salvador é o inferno. Ali, as almas sofrem, atormentadas com fogo. Para o paraíso vão aqueles que, enquanto estavam vivos, creram em Jesus como Filho de Deus e Salvador. Nesse lugar maravilhoso e abençoado, a alma do cristão desfruta de consolo e descanso na presença de Deus. Também vemos que essas regiões estão separadas por um grande abismo, ou seja, os que estão de um lado não podem ir para o outro e vice-versa. Isso mostra que não é possível mudar o destino eterno após a morte. E o texto diz ainda que os mortos não podem voltar ao mundo dos vivos, nem sequer para alertá-los do juízo. Por isso, podemos ter certeza de que não é possível que vivos tenham qualquer comunicação com aqueles que já morreram. Portanto, louvemos ao Senhor, pois tendo sido salvos em Cristo, não precisamos mais temer a morte. Sabemos o que está reservado para nós nos céus. Reflita e ore comigo. Apesar de sermos pecadores, a salvação de Deus nos alcançou através da vida, obra e morte de nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado a este mundo para dar vida eterna a todo aquele que crê em Jesus. E após a morte, estaremos na presença dele por toda a eternidade. Louve a Deus de todo o seu coração por isso. Como cristãos, não precisamos temer a morte, pois agora ela é o passaporte para a presença de Deus. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza disso que disse: "Já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo." Filipenses 1, 22 a 24. Que preciosa esperança! Você conhece alguém que ainda busca respostas sobre o que acontece depois da morte? Pense em como você pode trazer entendimento, consolo e paz para essa pessoa com os ensinamentos da história de Lázaro. Se a pessoa em questão ainda não conhece o Senhor, use esta oportunidade de proclamar o Evangelho e ore para que ela seja tocada pelo Espírito Santo e venha a crer em Jesus de todo o coração. Vamos orar. Amado Deus e Pai, eu te louvo e te bendigo, pois o seu amor ultrapassa tudo o que podemos imaginar, pois o Senhor nos deu aquilo que tinha de mais precioso, seu Filho amado. Obrigada por agora eu não precisar mais temer a morte, pois sei qual o meu destino após partir desta vida. E te agradeço também pelo futuro glorioso que tem preparado para mim nos céus, juntamente com os anjos e na sua presença eterna. Anseio por este grande dia e desejo te louvar e adorar para sempre.
Em nome de Jesus. Amém.